Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM, tudo bem? Aqui é Paulo Bispo, mais um programa Arte do Cuidar aí sendo iniciado. Olá, queridos ouvintes, aqui é a Fabi Prado. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês, apresentando esse programa Arte do Cuidar. Sempre lembrando aí, né, dos nossos apoiadores culturais, o Centro Oncológico de Vita, Ciência, Tecnologia e Humanização, unidas para melhor cuidar da sua vida, e também a Associação Peregrinos do Cuidar, cuidando e ensinando a cuidar com amor. Ouvintes, não vamos esquecer de seguir as redes sociais da rádio @Cantate FM, e vocês também podem assistir o nosso programa pelo YouTube e pelo Facebook. É isso aí. Fabi, entramos então no mês de novembro, né? Cada mês do ano aí tem uma cor especial. Outubro foi rosa e o mês de novembro é azul. E estamos recebendo para falar sobre o Novembro Azul uma grande amiga, a doutora Carla Bergamin. Ué, mas como assim? A gente não ia falar de próstata hoje? Ela é endocrinologista. Ah, Pois é. como assim? Me Novembro explique. Azul não é só próstata. Tem vários assuntos, vários temas de saúde aí. E em especial no dia 14 de novembro, a gente fala aí do Dia Mundial e do Dia Nacional do Diabetes. E por esse motivo, trouxemos aqui uma colega endocrinologista. Carla, seja muito bem-vinda ao programa Arte do Cuidar. Vamos levar muita informação hoje sobre diabetes aí para todos os nossos ouvintes. Fabi, Bispo, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Olá a todos. Adoro falar de diabetes. Na realidade, a endocrinologia cuida muito do paciente de uma forma global, mas o diabetes tem um pedaço bem especial assim na minha vida. Então é um prazer. Obrigada pelo convite. Maravilha! Bom, como de costume, né, além da apresentação, seria interessante para o pessoal conhecer você um pouquinho melhor, né, Carla? Você falar um pouquinho do seu currículo, né? Então você é casada, né, com Eduardo Rizeto, Casada, tenho né? 3 filhas, uma de 12, uma de 10, uma de 4. Muito Eu me formei na bom. Escola Paulista de Isso aí. Medicina, fiz medicina lá, 6 anos, depois fiz 2 anos de clínica médica, depois fiz 2 anos de residência em endocrinologia clínica, depois fiz doutorado em diabetes, né? A minha área principal foi diabetes tipo 1. E aí a gente mudou para Sorocaba em 2010, que a gente veio mudar de vida para criar as crianças aqui. E aí eu fiquei um tempo lá na PUC, no ambulatório de endocrinologia, e hoje eu atendo no consultório particular e eu sou professora coordenadora da Liga de Endocrinologia dos alunos lá da PUC, Sorocaba. Muito bem. Ela é formada então na Escola Paulista de Medicina, mas dá aula aqui na PUC. Então é uma filha da PUC de alguma forma, certo? Certo. Carla, como você falou do seu doutorado em diabetes, por que você fez essa escolha? Fabi, lá na residência, né, quando a gente entra na residência, a gente tem contato com várias áreas da endocrinologia. E o diabetes é uma grande prevalência dos pacientes. Na endocrinologia tem obesidade e a gente também tem diabetes. E, e o diabetes, na realidade, é uma doença que às vezes é muito traiçoeira, porque a maioria dos pacientes, e aqui a gente está falando um pouco de diabetes tipo 2, que a gente vai discutir sobre isso, são pacientes assintomáticos, mas que na realidade eles começam a ter um grande comprometimento a longo prazo sem nem saber que tem a doença. E aí, quando a gente tem uma abordagem desde o início, explica para o paciente, ele começa a ter a educação em diabetes, a gente faz uma grande diferença na vida desse paciente e de toda a família. Então, ali eu senti que eu podia mudar a vida dos pacientes, que eu podia auxiliá-los de alguma forma a viver aquela doença diferente, né? Ter um melhor autocuidado, o entendimento da doença. E aí eu, como adoro conversar, então eu sou meio comadre, a gente fala, a gente discute, a gente debate, a gente escolhe junto o tratamento. E ali eu acho que eu conseguia fazer diferença na vida desse paciente. Por isso que eu fui para essa área do diabetes, tanto do tipo 2, que eu atendo muito, mas muito do tipo 1 também, que é uma doença bem sofrida, que envolve toda a família, né? Que é a criança que usa insulina desde o início do diagnóstico. Então, eu gosto demais disso, porque eu acho que eu consigo fazer um pouquinho de diferença, amenizar um pouquinho a dor mesmo da doença, a aceitação. Então, eu acho que eu fui por esse lado que eu podia fazer mais por alguém.
É Que isso aí. bacana. Pessoal, vocês entenderam por que nós trouxemos a doutora Carla aqui? Porque ela também é especialista na arte do cuidar, no caso aqui do diabetes, né? E eu gostaria, antes da gente começar as perguntas diretas, que ó, eu tenho certeza que vocês estão ansiosos aí para entender melhor o que é a doença, trazer algumas curiosidades. Essas curiosidades, elas enfatizam, né? O quão importante é a gente ter que falar de diabetes aí. Por conta do quê? Ó, preste bem atenção. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que no mundo hoje temos 415 milhões de portadores de diabetes. É muita gente. E a tendência é que aumente isso aí até 2040 para 642 milhões de pessoas. É 3 vezes a população do Brasil. É muita gente. Aí, ó, se você pensar em estatística, uma pessoa em cada 11 tem diabetes hoje. Uma pessoa morre de diabetes a cada 6 segundos. Nós já estamos com 6 minutos de programa. Faz a conta aí, quantos morreram já? 50% das pessoas têm diabetes e não foram ainda diagnosticadas. Então, é uma doença realmente silenciosa, muitas vezes, né? E a tendência é que isso suba, principalmente a nível de Brasil, que é um país ainda em desenvolvimento, até 80% de pessoas portadoras sem saberem que tem a doença. E tudo isso dói no bolso. Dói no bolso de quem? De todos os da população que tem que pagar a conta, né? Porque para tratar qualquer doença existe um custo, né? Então, se você pensar aí, ó, no mundo todo, com tratamento para diabetes, chegaram a gastar aí 673 bilhões de dólares. Nossa, dinheiro para burro, hein? Meu Deus do céu. É muita coisa. Então, vocês entenderam a importância de tratar desse assunto? É por isso que tem um dia no ano, né, que chama a atenção para a gente falar disso, porque é um assunto extremamente aí relevante, certo, Fabiana? Tanto diabetes como a obesidade é um problema de saúde pública, né? E tem aumentado cada vez mais. E eu acho que é importante a gente trazer aí para os nossos ouvintes informações, né? Do que é a doença, qual o tipo e também como prevenir, né, Carla? Eu acho que a gente vai pensar um pouquinho aí nesse programa de uma forma que as pessoas entendam e onde elas têm que procurar ajuda também, né? O que é, então, esse tal de diabetes? Quer dizer, desculpe, a turma brinca com a diabetes, mas é diabetes. Então, diabetes acontece quando a gente tem um aumento do açúcar no sangue, né? E na realidade a gente fala que existe o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas são mais de 60 tipos de diabetes que a gente tem. E é um espectro longo. Porque a gente pode ter um problema de autoimunidade, que a gente fala, que é quando a gente cria células de defesa contra o nosso próprio organismo. E essas células são contra o nosso pâncreas, que é esse órgão que produz a insulina. Então, o que faz a insulina? A insulina é o hormônio que pega o açúcar de dentro do sangue e põe dentro da célula, né? Então, tudo que a gente come, começa a digestão do carboidrato, principalmente na boca, vai pelo tubo digestivo, e lá esse carboidrato é quebrado em várias moléculas e no final ele chega em glicose. E essa glicose, ela é absorvida para o sangue e a insulina faz esse transporte do sangue para dentro da célula, porque essa glicose é muito importante como substrato energético para as células. E aí, quando eu tenho essa autoimunidade que a gente está falando, que vai contra nosso pâncreas, você tem uma destruição do pâncreas, então ele começa a não produzir mais a insulina. E nesse espectro mais grave, a gente tem essa destruição, uma destruição rápida, né, das células pancreáticas que produzem insulina, e a gente tem um diabetes tipo 1. Então, o paciente não produz mais insulina e desde o início do tratamento ele precisa receber a insulina. E aí, numa outra ponta, a gente tem aquele paciente que produz a insulina, mas ela não age tão bem. Então, ele tem uma resistência à insulina. Então, ele tem a insulina, mas a insulina que deve agir no tecido adiposo, no músculo, no fígado, ele, por uma série de motivos, que pode ser a obesidade, o sedentarismo, alimentação ruim, pode ser uma mutação no receptor da insulina. Essa insulina não consegue agir. E aí ele tem que produzir muito mais dela para dar conta do recado. E lá no final dessa doença também, ele vai cursar com esse déficit de insulina. Então a gente tem esse espectro enorme, que é desde um déficit da produção da insulina até uma resistência à insulina, né? E aí a gente entra nesse tipo 1.
que geralmente é da criança, que acontece até a maioria dos casos, 80% dos casos, até os 30 anos de idade, e a gente tem que usar insulina desde o início do diagnóstico. E aquele diabetes tipo 2, que é esse espectro mais relacionado à resistência, que é o paciente mais velho, que tem o aumento da circunferência abdominal, obesidade, que é mais da síndrome metabólica, de alteração de colesterol, de triglicéridos, que na realidade a gente precisa saber a diferença dos tipos, porque a abordagem de tratamento vai ser diferente de um caso ou de outro caso. Perfeito. Posso fazer uma analogia aqui? Então, quando a gente fala de câncer, o câncer é um termo utilizado para um conjunto de doenças que engloba vários subtipos e se falam em 200 tipos, aí para mais até de câncer. A diabetes agora, acabamos de ouvir, são 60 tipos. Então, a gente fala diabetes de modo geral, né? Mas, resumindo, a diabetes, ela é caracterizada pelo aumento, então, do açúcar no sangue, que é a glicose. E isso por problema relacionado à insulina. Isso, a ou produção, não a tem, resistência. ou tem numa quantidade insuficiente. Sim. Perfeito. Tá, e a gente falando aí do diabetes tipo 1, que você falou sobre criança, quais são os sinais importantes para os pais ficarem atentos referente a isso? Então, a criança, ela tem um quadro mais exacerbado, né, do que esse do diabetes tipo 2, que é um quadro mais insidioso. E esse da criança, então, pode ser desde perda de peso acentuada, pode ser dor abdominal e ele abre um quadro mais drástico, que a gente chama de cetoacidose diabética, quando o açúcar está muito alto no sangue e a criança começa a ter náusea, vômito, dor abdominal, pode até entrar em coma. Alteração do crescimento da criança. Então, é perda de peso, emagrecimento, alteração da curva de estatura, pode cursar com pólis. O que é pólis? Tem um paciente muita sede, começa a comer muito e mesmo assim continua emagrecendo, né? Então, esse é o clássico, né, do paciente com diabetes. Então, os pais têm que estar atentos a isso, né? Quando a criança que é muito bebê, que acontece também, a gente tem visto um aumento do diabetes tipo 1 em crianças abaixo de 5 anos de idade, né? Então, essa criança não fala, né? Não consegue expressar o que ela está sentindo, mas geralmente é isso, é dor abdominal, emagrecimento, polifagia, então come demais e faz xixi, começa a fazer xixi na cama, né? Então, pode acontecer. E no paciente com diabetes tipo 2, ao contrário, é um paciente quando a gente faz o diagnóstico, porque geralmente não dá sintomas, tantos sintomas. Então, você está com a glicemia de 150, 200, e às vezes você não tem sintomas. Tanto é que eu brinco às vezes com o paciente, quando ele está todo descompensado, doutora, mas estava 210, não estou sentindo nada, né? É isso, se desse uma dor no peito, eu vou lá, nossa, eu vou ter medo, eu vou tratar você direito. corre, né? Exato. Mas geralmente é uma doença mais insidiosa, então ele não tem muitos sintomas, e por isso que às vezes é tão difícil tratar. Pô, não tô sentindo nada, você vai me tirar todos os meus doces, todo o meu carboidrato, né? E aí esse paciente também, num quadro mais agudo, pode ter perda de peso, emagrecimento, mas ele pode se adaptar à doença e vai ficar lá 5, 10 anos. Então, quando a gente tem o diagnóstico do diabetes tipo 2, geralmente esse paciente tem a doença já há muito tempo e não sabe. Tá. E qual a relação do diabetes tipo 1 com a genética? Se os pais já têm diabetes, é uma certeza que o filho vai ter ou tem algo que os pais possam fazer por ele? Então, do diabetes tipo 1, quando a gente tem gêmeos monozigóticos, são gêmeos idênticos que a gente tem uma concordância que o outro irmão pode ter em 50% dos casos do diabetes tipo 1. Quando filhos de pais com diabetes tipo 1 é 6%, então é baixa essa prevalência por conta da genética. O diabetes tipo 2 é muito mais, então isso é uma coisa que eu sempre falo no consultório, que os pacientes a gente fala assim, tem diabetes tipo 1, meu filho? Não, é o diabetes tipo 2. Então, se eu tenho um pai com diabetes tipo 2, que é esse do paciente mais gordinho, que tem colesterol alterado, a hipertensão, esse paciente, se você tem um parente de primeiro grau com diabetes tipo 2 e você não se cuidar, a chance de você ter diabetes tipo 2 lá na frente é enorme. Eu pensei então, que fosse o contrário. Exato. Mas é muito mais o tipo 2 do que o tipo 1. Acho que é interessante a gente pensar assim. Mais uma vez, a questão genética, ela se faz presente, mas não tão prevalente, né? Uhum. Então, o raciocínio acho que é assim. As pessoas muitas vezes têm a falsa ideia de que não tendo casos na família, que ela geneticamente está protegida, ela não vai ter diabetes, né? Então, isso é muito importante, esse alerta,
que, geneticamente falando, são poucos os casos relacionados. Então, não caia nessa besteira de achar que você não tem caso na família e que você está livre, né? Precisa se cuidar. Tem Sim, fatores de risco. e só aqui um adendo que, assim, existem tipos de diabetes que são muito relacionados à família, né? Então, tem um tipo MOD, que é bem familiar, que são 3 gerações. Então, lógico, tem aqueles que têm 3 pacientes com diabetes tipo 1, e aí a gente vai investigar melhor. Tem isso do avô, os pais, os tios, os primos, aí tem esses quadros familiares Sim, também, sem dúvida, né? sem dúvida. Mas a grande maioria é esse tipo 2, né? Exato. 90% dos casos de diabetes são diabetes tipo 2, né? 80, 90% dos casos. Então, a grande maioria é esse relacionado ao estilo de vida, que é onde a gente realmente pode agir. Então, vamos falar disso aí. Quais são os fatores de risco relacionados ao estilo de vida? Então, nesse paciente com diabetes tipo 2, né, estão muito relacionadas à síndrome metabólica. Então, o que que é a síndrome metabólica? É quando a gente tem um quadro de resistência à insulina. E aí tem uma teoria já antiga que fala a teoria da expansibilidade do sistema adiposo. Então, como que é? Cada um tem a sua capacidade de estocar gordura, que é nesse tecido adiposo. E aí chega um momento que essa capacidade é genética, individual, é ambiental, tem influência desses meios. E aí, quando você não consegue mais estocar essa gordura, você começa a depositar em outros órgãos. E principalmente no fígado, no pâncreas e no tecido adiposo, que é onde a insulina, eu falei, age mais, né? E aí, quando a gente tem essa infiltração gordurosa, a insulina começa a não agir tão bem. Então, a gente tem essa hiperprodução de insulina. Isso vai causar uma série de alterações metabólicas nesse paciente, e aí cursa com aumento da circunferência abdominal, com alteração da secreção de insulina, no rim faz maior absorção de sódio e glicose e a gente tem mais risco de hipertensão arterial, de pressão alta, e a gente tem no fígado mais produção de triglicéridos, menos produção de HDL, que é aquele colesterol que protege, e mais produção de LDL, que são aquelas células que estão relacionadas à ateromatose, a risco cardiovascular. Então a gente chama de síndrome metabólica quando a gente tem 3 fatores de 5, que é a hipertensão, alteração da glicemia, maior que 100, HDL menor que 50 na mulher, menor que 40 no homem, triglicérides maior que 150 e aumento da circunferência abdominal, 88 na mulher e 102 no homem. Então, se a gente tem 3 desses 5 fatores, a gente chama de síndrome metabólica. E isso está muito relacionado ao desenvolvimento do diabetes, né? Então, como que a gente faz para prevenir isso? Atividade física regular, manutenção do peso, e cada vez mais a gente tem falado que não só o peso dentro do normal, mas quanto mais magro você for, talvez seja melhor, né? Lógico que não desnutrição, mas mais próximo do normal mesmo. Uma alimentação saudável, equilibrada. Evitar, então, se eu tenho pré-diabetes, evitar o consumo de açúcar, de doce, refrigerante, né? Nessa vida tão louca que a gente leva de fast food, de iFood. Então, da gente tentar ser o mais saudável possível. Bom, vamos lá. A gente já tem falado algumas coisas em relação à prevenção, né? Sempre baseado em fator de risco. Então, se a gente pensar em questão genética, nós não temos como mudar o gene. Nasceu assim, vai ficar assim. Então, não tem como interferir. Em relação à idade, não dá para mexer. Em relação a gênero, não dá para mexer. Então, se tem fator de risco, parece que mulher tem mais chance de diabetes do que homem, certo? Certo. Então, é um fator de risco, porque não dá, eu sou mulher, eu quero virar homem para não ter diabetes. Não tem jeito. Onde que dá para mudar? É no estilo de vida, né? Então, a gente precisa estar atento a essa questão de atividade física regular, essa questão de alimentação saudável, manutenção de peso, não por questão estética, mas por questão de saúde, por questão de qualidade de vida no momento presente e como um investimento para o futuro, ou seja, no momento da velhice, você ter condição de curtir a velhice, né? Aquela hora que você quer aposentar, que você guardou um dinheirinho, que você disse que você vai viajar, se você tiver bagaçado, você não vai fazer nada. Você vai gastar dinheiro com remédio, né? Com remédio, com médico, com sei lá o quê. Aí você tem que fazer academia e não tem joelho para fazer. Fica uma coisa bem ruinzinha. Então, essa questão de estilo de vida depende só de quem? De cada um de nós, chamando atenção para a responsabilidade que nós temos, né? Não ficar terceirizando as coisas, né?
É que eu acho que a manutenção do estilo de vida ficou muito ligada com emagrecimento e estética, né, Carla? E não cuidar da saúde. Então, as pessoas tentam por 1 ou 2 semanas fazer uma dieta, não consegue chegar naquele corpinho desejado ou naquele peso na balança, elas desistem. Eu acho que a gente tem que voltar o assunto para a saúde. Então, você está fazendo, escolhendo melhor a sua alimentação para ter um corpo mais funcional. Você está fazendo uma atividade física para aguentar mais tempo, né? Subir, descer a escada, brincar com os filhos. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que voltar esse assunto para a saúde, tirar da estética. Eu penso muito nisso, Fabi, tenho falado muito isso com os pacientes, que assim, não é o peso na balança, não é o número, né? Não é a glicemia ali no exame de sangue, é como eu tenho me cuidado, né? Que é uma coisa muito mais global, e isso envolve também não só o que você está colocando dentro do seu corpo, né? Não só a comida, mas como você se cuida, como você dorme, quais são seus momentos de estresse, né? Toda vez que a gente tem grandes momentos de estresse, a gente aumenta a nossa glicemia, aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca. Isso é bom, né? Faço isso 10 vezes na semana, será que é bom? Né? Então, eu acho que pensar de uma forma bem global mesmo, não só disso da qualidade do alimento. Ai, não, vou cortar todo o carboidrato da minha vida. Não é esse o objetivo, né? Lógico que você pode comer, não tem problema, né? Ai, vou comer o bolo que eu adoro. Lógico, mas não precisa ser todo dia, toda hora, não precisa ser 10 pedaços, né? Então, assim, tudo de uma forma muito equilibrada, e eu acho que pensando mais nessa forma global mesmo, porque uma hora essa conta vai chegar, né? E eu penso assim, na verdade, você olhar para as emoções, né? Como que eu tô cuidando de todo esse sentimento e o que eu tô usando de válvula de escape, né? Comida, bebida e excessos, né? Em geral. Se isso estiver acontecendo, o que eu tenho que fazer por mim, né? Quem eu tenho que procurar? Sim, né? E isso, né, Fabi? Às vezes a gente acha que é uma delícia, chego em casa e me mato num bolo, ou me mato num copo de cerveja, mas assim, será que isso é prazer? Que prazer é esse? Né? Então, às vezes, a paciente chega lá, doutora, 15 quilos a mais, é só 15 quilos. Não, mas 15 quilos são 3 sacos de arroz, põe nas suas costas o dia inteiro e sai andando. Vai fazer uma diferença, né? Então, assim, é peso pra caramba, né? A gente talvez não tá preparado para isso. Ah, não, mas eu chego, eu gosto, viu? Meu momento feliz, a hora que eu chego e como. Tá, mas será que é feliz mesmo? Tem o assunto do merecimento, né? Eu mereço porque eu trabalhei muito, eu mereço porque... cansado, Isso, né? Mas o que a gente merece? Será que a gente não merece mais espaço de cuidado, uma rede de apoio mais completa, momentos de satisfação? Será que é só comida, só bebida, né? Exatamente. E naquele momento de frustração também, né? Fá, qual foi aquela frase que a minha mãe falou uma vez para Flavinha? Eu tinha a minha sobrinha estava chorando, estava frustrada porque não ganhou num jogo, e minha sogra pegou uma colher de brigadeiro e falou assim: não tem dor que um brigadeiro não cure. Eu quase morri infartada. Não pude falar nada naquele momento, mas assim, o quanto nós estamos ensinando um comportamento, né? A primeira vez você usa uma colherzinha de brigadeiro, poxa, foi gostoso, né? Naquele momento deu uma satisfação, melhorou um pouco o que eu estava sentindo, mas a longo prazo, o que vai fazer na nossa vida, né? Quantas colherzinhas eu vou ter que comer desse brigadeiro, não é? Nossa, então... vai ter dia que tem que comer 3 baldes. Não, e talvez as pessoas não se deem a oportunidade de sentir, de pensar, de refletir, de mudar, melhorar, né? Porque elas vão tampando com alguma coisa as suas frustrações, suas dores. É o tal de afogar a mágoa, né? Então, válvula de escape, se você tem um sentimento negativo, uma frustração, você não quer viver aquilo, não quer pensar sobre, você quer afogar. Aí se você afoga, num banho de cerveja, não tem a música? A cerveja, o brigadeiro, seja lá o que for, né? Tem outras coisas também, às vezes até atividade física, né? Todos os excessos, né? Vamos pensar em excessos, né? Nossa, o programa tá uma delícia, mas a gente vai ter que ir pro intervalo, a gente volta já já.